Gente, hoje eu vou contar duas histórias pra vocês. Uma conecta a outra, entendeu? Porque parte um e parte 2. Eu não lembro se o ano era 2011 ou 2012, mas eu fazia parte de um time de basquete que metade do time, mais da metade do time, eram gays, eram formados por gays, né? O time de basquete, se eu não me engano, ele pode ter até 12 componentes, né? Entre 10 e 12 componentes. Sendo metade o time reserva. E aí eu lembro que nesse meu time tinham 9 ou 10 gays, entendeu? Que tipo, era eu, Jonas, a Dandara, o Clécio, o Nilson, o Liboc, na época não era assumido, mas a gente sabia sim que ele era gay, né? E aí tinha a Luquete, que a Luquete, né, o Lucas, era, entre nós, era das bichas assim mais velha, né? Dos gays, era a mais velha, né? Eu falo no feminino, mas eram gays. Antes dos treinos, a gente sempre ficava esperando do lado de fora na escola, né? E a gente ficava brincando, se tirando, se xoxando, se xingando, fazendo piadinha sem gosto, sem graça, sabe? De mau gosto. Falando do corpo da outra, do cabelo, disso, daquilo, do jeito. Aí às vezes a gente falava da família, que tipo, ai, se teu pai souber que, né, tipo, tu é gay, que não sei o quê. Ai, mano, era muito babado, entendeu? Sempre antes do treino a gente ficava brincando, então era muito incrível, era muito bom. Foram tempos assim maravilhosos. E aí o que acontece? Uma dessas vezes que a gente ficava esperando, né, antes do treino, do lado de fora da escola, aconteceu da gente querer sair, falar, entrar no assunto sobre escola de samba. A gente sair no desfile da escola de samba. Todas nós. Só que metade dos nossos pais não sabiam, tipo assim, nem imaginavam, nem sonhavam que a gente era gay, né? Os pais nunca sabem aquela história. Então, como que a gente ia fazer para poder a gente se encontrar todas juntas, né? Todas as gays ali e para sair na escola de samba, entendeu? Daí o que acontece? Eu lembro que esse ano você escolhia a fantasia na hora. Tipo, você tinha que ir na hora, tipo, 2 horas antes, 3 horas antes. Aí tinha um ônibus, levava você para a concentração do local da escola, né, para a avenida. E ali ia sendo distribuída as fantasias, né? Ia explicando que ala você ia ficar, e dependendo da sua fantasia, você tinha que, tipo, interpretar de acordo com aquela ala. Mas enfim. Antes disso, antes da gente realmente combinar que isso ia acontecer, que a gente ia sair na escola de samba, a gente ficava ensaiando. Uma semana antes a gente ficava ensaiando antes dos treinos do basquete. E aí o que aconteceu? A gente simplesmente começou a ensaiar. Ia de uma por uma. Primeiro foi a Jonas, depois a Dandara, depois eu, depois a 22. A 22 era um gay, né? Um amigo meu que. A gente fala ela, né? A gente fala amiga. Claro que o correto é ele. Mas a 22 era uma gay que tinha 22 dedos nos pés, entendeu? E aí a gente chamava ela de pata, de cisne, na verdade. O apelido dela era Cisne, a 22. Cisne porque o pé dela era assim, ó, por causa dos dedos. Eu não tô rindo disso, eu tô rindo de outra coisa. É como na 22 era terrível. E aí a gente ia de fila, né, de uma por uma na fila, sambando e fazendo um espetáculo, ensaiando. Mona, quando a gente percebe, um primo meu de segundo grau, né, ele tava gravando a gente. Esse meu primo tava gravando a gente. A gente enrolava as blusas assim, fazia um top, entendeu? Enrolava o short, fazia quase que uma calcinha, porque a gente falava que era o tapa-sexy. A gente pegava folhas e folhas e folhas. Mona e fazia. Nossa, a gente era terrível, a gente era terrível. E aí, esse meu primo gravou a gente e ameaçou é, postar, enviar, entendeu? Pros amigos da gente mostrar pro pessoal do basquete, pro pessoal da escola, pra minha família. E eu fiquei louca do meu juízo. Por quê? Porque o meu pai, ele era extremamente, extremamente preconceituoso, entendeu? Meu pai sempre foi muito preconceituoso ao extremo. E meu pai, ele nunca me bateu, né? Ele sempre me espancava. Poxa, mano, eu sabia que eu ia apanhar com aquilo ali. Mesmo que ele não mostrasse o vídeo, só de ele falar do que aconteceu, do que ele viu, mano, meu pai já ia me espancar, eu já tava sentindo. E aí foi horrível, mano, porque esse meu primo ficou me ameaçando. E não deu outra, gente. Eu já sabia que eu ia apanhar, que eu ia ser espancada. Eu fui espancada. Quando eu cheguei em casa, toda a minha família já tava sabendo, entendeu? Que a gente
Antes dos treinos do basquete, a gente ficava sambando lá de escola de samba, que a gente enrolava o short, botava o short entre a bunda, entendeu? Como se fosse calcinha. Égua, viado, não, 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 não. Eu apanhei tanto nesse dia que vocês nem imaginam. E a escola de samba era nesse final de semana, tipo, acho que era 2 ou 3 dias depois disso. Vocês desistiram da escola de samba? Eu não desisti, eu fui. A gente foi, na verdade. Daí a gente combinou de se encontrar lá, nesse lugar, pra gente ir pra escola de samba. Ok. Quais eram as fantasias que sobraram? Quais foram as fantasias que sobraram? Sobrou uma fantasia de carpinteiro, né? Carpinteiro, tipo, aquele pessoal que. Agricultor, na verdade. Sobrou uma fantasia de agricultor com uma enxada. A gente já tava lá, entendeu? E foi o que sobrou, era o que tinha e foi o que aconteceu. Eu e a Lucas, né, a gente ficou com essa fantasia de agricultor, com uma enxada. Ai, que vergonha, meu Deus. A gente jurando que ia pegar uma fantasia mais babado, mais feminina. E o Clécio e a Dandara, elas ficaram com a fantasia de Índia, né? De índio, de indígena. E aí tá, a gente lá começou. E aí quem era agricultor tinha que fazer os gestos de ficar capinando, né? Tipo, as plantações, tinha toda uma coreografiazinha. E quem era indígena tinha que ficar atuando, né? Tipo, como se tivesse, os indígenas estivessem caçando na floresta, com arco e flecha, entendeu? Gente do céu, pra quê? Esses indígenas desse carro, o Clécio, mais a Dandara, mais umas bichas que tinham. Então a gente tinha que fazer coreografia e tinha que cantar, né? Todo o samba enredo a gente tinha que cantar maravilhosamente bem, sabe? Se empolgar, passar energia, alegria e tal. E aí sempre tem uma pessoa coordenando, né? Assim, nas alas, falando, tipo, pra se animar. Guardar energia quando chegar na frente dos jurados, dar o nosso máximo, o melhor da gente. Quando esse carro dos índios, dos indígenas, passou na frente dos jurados, gente, começou a cair tudo. Começou a cair todas as folhas, todas as palmeiras, porque as bichas, as índias, as indígenas, Mona foi muito babado. As indígenas quase derrubaram o carro, porque todo o cenário do carro caiu assim pela metade. A metade do cenário do carro caiu bem na frente dos jurados. E a coordenadora ficou simplesmente louca. Ela ficava assim: não, não, não é pra fazer isso, não é pra sambar. E as indígenas tudo sambando, as gays, as bichas tudo vestidas de índio, tudo sambando, entendeu? Se requebrando, quebrando o carro todinho, todas as pessoas do carro se desmontando. E as coordenadoras com ódio das gays, porque as gays, Mona tava fazendo um cabaré, entendeu? Elas fizeram um bordel desse carro. E aí, eu e a Lucas, a gente tava de agricultora, né? De inchada. Então a gente tinha que fazer movimentos de capinar, de limpar, de cuidar da plantação, esses movimentos. Querida, a gente se acabou. Vocês não têm noção. Tipo assim, a gente tinha 3 minutos pra mostrar o nosso talento e a gente simplesmente mostrou, entendeu? Que a gente não nasceu. A gente não nasceu pra agricultura, a gente não nasceu pra plantações. Quando a gente pegava o cabo da enxada, a gente botava assim no meio e começava a se requebrar assim. No dia da apuração, a gente perdeu. Ai, gente, a gente perdeu, foi horrível. A gente perdeu por dois décimos. Aí o pessoal falaram que os 2 décimos foram justamente a ala dos agricultores, que tinha duas bichas sambando, se acabando de sambar como se fosse mulher, né? Na época a gente era gay. E a ala dos indígenas, entendeu? Que derrubaram o carro todinho, desmontaram o carro, as bichas sambando também, se requebrando. Ai, que eu nunca vi índio indígena sambar, descer até o chão. Mano, vocês não têm noção, as bichas fizeram um sarapatel, sabe, assim, um retetê, uma coisa toda. A gente perdeu. E no dia, Mona, no dia da apuração, a gente não sabia onde esconder a cara da gente, de tanta vergonha. A gente jurava que ia ganhar, né? Porque a gente tava arrasando. As agricultoras mostrando um samba no pé. E as indígenas também, né, Mona? Foi muito babado. Foi podre.